Boa noite, meus queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos nesta noite de quarta-feira para mais um momento da nossa série O que Precisamos Saber, que agora está analisando o que precisamos saber sobre a pessoa e obra de Jesus. E na primeira aula, que foi exatamente a nossa aula introdutória, nós vimos que a primeira coisa a saber é que precisamos estudar a pessoa e obra de Cristo, nós precisamos conhecer a Cristo, nós precisamos ter um conhecimento real de Cristo. Na segunda aula nós vimos o que precisamos saber sobre o nome de Jesus, e na terceira aula, que foi a nossa aula passada, nós vimos que quem foi Jesus para aqueles que viram, para aqueles que experimentaram, para aqueles que tiveram uma experiência real com Jesus, o que eles disseram sobre Jesus. Quem era Jesus para eles? E hoje nós veremos quem foi Jesus para Paulo. E vamos dividir esta aula em duas etapas. Na primeira parte, veremos que quem era Jesus para Paulo antes da sua conversão. E na segunda parte nós veremos quem era Jesus para Paulo depois da sua conversão, ok? Então vamos lá. Então quem era Jesus para Paulo antes da sua conversão? Então antes da conversão de Paulo, Paulo perseguia os discípulos de Jesus, porque para ele, Paulo, anunciar Jesus Cristo crucificado e ressurreto como Filho de Deus, como Messias prometido, isso era uma blasfêmia, isso era uma terrível heresia. Então antes do encontro na estrada de Damasco, Jesus para Paulo era apenas um nazareno maldito, um escândalo, um herege, e que ensinou algumas heresias, e que ele, Paulo, precisava acabar com esse terrível escândalo, ele precisava exterminar da terra estes que seguiam também este herege. E por que ele pensava assim? Então é interessante, irmãos, que o Dr. Carson, nesse livro A Cruz e o Ministério Cristão, na página de número 26, ele nos diz o seguinte, que para os judeus, e lembre-se que Paulo era judeu de judeu, o Messias que eles esperavam tinha de vir em esplendor e glória, e Jesus vai nascer numa manjedoura. Então, para os judeus, Jesus tinha que começar o seu reinado, ou o Messias tinha que começar o seu reinado, com poder incontestável. Portanto, o Messias crucificado estava fora de cogitação. Pois como poderia o Messias de Deus, sob a maldição do madeiro? Como poderia o Messias de Deus ser crucificado? Isso era o maior dos escândalos, e Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 1, verso 23, que a cruz é escândalo para o judeu. Então Paulo se sentia na obrigação e até ultrajado pelo fato de que os seus compatriotas honravam como o Messias e como o próprio Deus, um homem que Deus havia amaldiçoado. Então perceba que, antes da conversão de Paulo, Paulo não tinha o entendimento da cruz, ele não entendia a cruz. Paulo não aceitava que um nazareno crucificado como um criminoso pudesse ser o Messias prometido de Deus. Paulo não podia aceitar que os discípulos anunciassem a ressurreição daquele que havia sido pendurado numa cruz. Paulo não podia crer, meus queridos, que uma pessoa pregada na cruz e consequentemente considerada pecadora e maldita, pudesse ser o salvador do mundo. Para ele, que era extremamente zeloso, isso era uma blasfêmia contra Deus e contra o próprio judaísmo. Isso era uma heresia destruidora, e por isso essa seita precisava ser eliminada da terra. Não sei se você lembra, mas em Atos dos Apóstolos, o primeiro nome que deram para os discípulos de Cristo foi os do caminho. E muitas vezes em Atos, os do caminho é chamado de a seita do caminho. Ok? Então, para Paulo, essa seita precisava ser eliminada da terra.
Agora, vejamos um negócio interessante. Porque depois disso, desse entendimento, Paulo começa a perseguir, arrastar e matar os discípulos de Jesus, porque o seu propósito era destruir esses discípulos, essa seita. E foi exatamente isso que ele foi fazer em Damasco. Mas na estrada de Damasco, Jesus o encontrou. E agora tudo mudou na vida de Paulo. Portanto, agora, quem era Jesus para Paulo depois da sua conversão? Então, depois da sua conversão, Cristo torna-se o centro absoluto e norteador do restante da sua vida e do seu pensamento. Para Paulo agora, depois da conversão, Jesus veio ocupar o primeiro lugar na sua vida. Para Paulo agora, Jesus é a sua vida, é a sua esperança, é o seu apoio, é o seu modelo de vida, é o seu Senhor, é a sua meta. Para Paulo, Jesus é o centro, ou é o ponto de referência. Para Paulo, o viver é Cristo. Por isso ele sacrificou tudo por causa de Cristo. E agora o seu desejo era servi-lo, até porque ele diz que ele é servo de Cristo. Então, o desejo agora é servi-lo, é anunciá-lo para outras pessoas, para aqueles que não conhecem. É por isso que ele sai pelo mundo afora. Ok? Então, Paulo, depois da sua conversão, queridos, ele tornou-se o apóstolo da cruz. Então perceba uma coisa interessante. Aquele que não entendia a cruz, agora passou a ser o apóstolo da cruz. Paulo foi o apóstolo que mais falou da cruz. Tudo estava na cruz. Por isso que Paulo, em Gálatas capítulo 6, verso 14, diz que agora ele se gloriava na cruz. É por isso que em Filipenses capítulo 2, verso 8, quando ele fala da morte de Cristo, ele faz questão de frisar que a morte de Jesus foi morte de cruz. E foi por isso também que ele disse aos irmãos de Corinto que ele tinha decidido nada saber entre eles, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, verso 2 nos diz isso. Portanto, qual é o parecer de Paulo sobre a pessoa de Jesus? Quem é Jesus para Paulo agora depois da sua conversão? Então vamos lá. Primeiro, queridos, para Paulo, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho do Pai. Jesus é o próprio Filho do Pai. Isso está aí nos versos, ou nesses textos aí, ó. Atos 9, 20, Gálatas 2, 20, Colossenses 1, 3, 1 Tessalonicenses 1, 10 e Romanos 8, 32. Para Paulo, Jesus é o Filho do amor do Pai, a quem o Pai confiou o seu reino, Colossenses 1, 13. Então perceba que a primeira coisa que Paulo fez depois da sua conversão foi afirmar que Jesus era o Filho de Deus. Atos 9, 20, que é exatamente o texto que fala da sua conversão. Muito bem. Em segundo lugar, para Paulo, Jesus é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1, 15. Então, para Paulo, Jesus é o Deus revelado. Para Paulo, Jesus é o próprio Deus. Para Paulo, em Jesus, o Deus invisível se torna visível, porque aprove a Deus colocar em Cristo toda a plenitude, ou seja, ele é completamente Deus. É por isso que ele usa o termo a imagem do Deus invisível. Ele é a fotocópia de Deus. Ele é o próprio Deus, ok? Portanto, queridos, em terceiro lugar, para Paulo, Jesus é o Criador de tudo que existe. Colossenses 1,16. Então tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é o agente de toda a criação. Todas as coisas criadas devem a sua existência a Cristo, porque para Paulo, Jesus é o Criador de tudo que existe. Ok? Para Paulo também, Jesus é o Senhor de tudo. Colossenses capítulo 1, verso 3, verso 13.
E é interessante, queridos, uma coisa, que Paulo, quando foi rendido aos pés do Senhor, a primeira coisa que Paulo chama Jesus na estrada de Damasco é Senhor, ou é de Senhor. Atos 9, 5. Então, Paulo reconhece agora Jesus como o seu Senhor. Isso ele também vai dizer em Atos 22, verso 8, verso 10. Então, para Paulo, Jesus não é apenas o Senhor da sua vida, mas ele é o Senhor de todas as coisas. Romanos capítulo 14, verso 9. E é interessante também notar, irmãos, que toda vez que Paulo se refere a Cristo, sempre chama de Senhor Jesus e sempre se coloca como servo do Senhor Jesus. Então, para Paulo, Jesus é o Senhor absoluto. É por isso que ele vai escrever em Filipenses 2, verso 11, que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará o senhorio de Jesus, ou que Jesus é o Senhor. Então, para Paulo, só tem um jeito para ser salvo: é invocar o nome do Senhor Jesus. Ok? Então, em quinto lugar, para Paulo, Jesus é o único reconciliador. Isso está em Colossenses capítulo 1, verso 20 a 22. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e verso 19. Paulo também escrevendo diz que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo. Em Romanos 5,10 ele diz que porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Cristo, ou de Jesus, e o verso 11 ele continua, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, para Paulo, só existe reconciliação por meio de Cristo. E ainda mais, essa reconciliação é mediante ou é feita mediante a morte de Cristo na cruz. Portanto, sem Cristo, não há possibilidade de reconciliação com o Pai, porque para Paulo, Jesus é o único reconciliador. Muito bem. Número 6. Ou em sexto lugar, para Paulo, Jesus é o único e suficiente mediador da justificação e salvação dos homens. Então, é interessante isso, meu querido. Para Paulo, tudo o que diz respeito à redenção, à justificação, à salvação e bênção dessa salvação se encontra em Cristo, é por meio de Cristo. Cristo é o único mediador. Por isso é que ele diz em 1 Timóteo 2,5 que há somente um mediador, um Senhor e um só mediador entre Deus e os homens, e este mediador é Cristo, ok? Então é por isso, meu querido, que nós precisamos, como Paulo, dizer para as pessoas que Jesus é o único caminho de volta para o Pai Celeste. Eles precisam saber que só Jesus é o Salvador, só Jesus é o Senhor, só Jesus é o mediador, só Jesus é o único fiador. Portanto, precisamos entender isso. Em sétimo lugar, para Paulo, Jesus é o cabeça da igreja. Isso vai estar escrito ou visto em Colossenses capítulo 1, verso 18, capítulo 2, verso 10, Efésios 5, 23, Efésios 4, 15 e 1 Coríntios 11, 3. Então, aliás, para Paulo, Jesus é o cabeça de todas as coisas, não só da igreja. Efésios 1, 21 a 22, mas especialmente o cabeça orgânico e reinante do seu próprio corpo, que é a sua igreja. De modo que Jesus é quem guia a sua igreja, é quem orienta a sua igreja, é quem governa a sua igreja, pois além de ser o salvador dela, é o rei, é o Senhor, é o dono, porque foi ele que comprou a sua igreja com seu próprio sangue, foi ele que se entregou por ela, foi ele que morreu por ela, e é ele que cuida da sua igreja. Ok? Em oitavo lugar, para Paulo, Jesus é o Redentor, Colossenses 1,14. E por que eu estou muito em cima de Colossenses?
Porque Colossenses é um tratado de Paulo sobre Jesus, é um tratado cristológico. Então, para Paulo, não há redenção fora de Cristo. Para Paulo, só temos redenção mediante o sangue de Cristo. Então, veja alguns textos que Paulo vai falar sobre isso. Em Romanos, capítulo 3, verso 24, ele diz: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Efésios 1, 7, ele diz: no qual, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. E Tito 2,14, ele diz: o grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Portanto, para Paulo, Jesus é o remidor, e não existe redenção fora de Cristo. Em nono lugar, para Paulo, Jesus é o único que pode te dar a vida eterna, ou seja, a vida eterna está em Cristo. Romanos 6,23, ele vai dizer isso. Portanto, para Paulo, Deus nos dá vida por meio de Cristo. Para Paulo, nós fomos vivificados em Cristo, ou estamos vivos para Deus em Cristo. Efésios capítulo 2, verso de número 5 e o verso de número 6. E por último, para Paulo, Cristo é a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Para Paulo, Cristo é a única, é a nossa esperança. 1 Timóteo 1, 1. Para Paulo, Cristo é o único que pode dar esperança. Efésios 2, 11. Porque ele é o autor da bendita esperança. Tito, capítulo 2, verso 11. Então, queridos, esse é o Jesus de Paulo. E eu quero terminar fazendo uma pergunta para você. E para você? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Em qual Jesus você crê? Será que você tem crido no Jesus da Escritura? No Cristo suficiente? No Cristo que é o único que pode te salvar, te dar vida eterna? No Jesus que é o autor e a esperança da glória? Quem é Jesus para você, meu querido? Que Deus nos ajude a crermos no Jesus da Escritura, no nome dele. E na próxima aula, nós estudaremos sobre o que precisamos saber sobre o nascimento de Jesus. Então, até na próxima quarta-feira, eu espero você, ok? Vamos orar? Deus nos abençoe.